Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar uma ferramenta super importante para quem quer começar a falar para a câmera, criar conteúdo e gravar vídeos, que é o uso do teleprompter, ou para os íntimos, TP. Decorar um texto é um ato muito trabalhoso, exige muita dedicação, muito tempo, muito ensaio, e o TP pode ajudar e muito, principalmente para quem é tímido, a focar no assunto e não se dispersar com outras preocupações. E essa é apenas uma das facilidades que o TP pode trazer para você. Mas ninguém disse que é fácil, ele facilita muito a sua vida quando o assunto é gravar vídeos com texto, mas você precisa de muita técnica para ler o TP. Além disso, ainda existe essa crença popular de que o TP ele é muito usado em ferramentas muito complexas, como grandes produções de TV, de vídeo de publicidade e tal, mas coisa nenhuma, você pode baixar no seu aplicativo do celular agora mesmo e ter um teleprompter igualzinho a esse. Então vamos começar com as minhas dicas aqui para você ler o TP da melhor forma possível e vamos nessa! Ô Duda, mas por que você acha difícil ler o TP? Eu acho difícil por várias razões, mas assim, ler o TP sem parecer que você está lendo o TP é um grande desafio. E segundo, a gente fala muito dos exercícios de leitura em voz alta aqui no programa de treinamento do Além da Timidez. E ler em voz alta normalmente livros que foram bem escritos, livros que não... É melhor ler um livro bem escrito, bem pensado e bem lapidado do que um texto de blog, um texto jornalístico que foi escrito às pressas, por exemplo, porque você vai confiar na estrutura do texto como se fosse uma partitura musical, vai confiar na pontuação, na estrutura do texto e tal. No TP já é diferente, você colocar um texto literário muito bem escrito, aí você vai ficar muito artificial, lendo todo aquele, né? Então o TP ele já tem que estar escrito como se fala, né? Então você vai ter que pegar essa manha também de ler como se fala, e às vezes tem alguns hacks, por exemplo, de colocar algumas palavras todas em caps lock, todas em maiúscula, para você enfatizar alguma palavra específica. Oi, filhinho. Eu sentei nessa cadeira, agora deixa eu sentar. Tá bom. Você jantou? Não pareceu, não passou muita confiança essa sua resposta, filho. Ah, não, você trouxe sua Tava escorrendo no amiga. tapete, sabia? Há pouquinho. Foi pouquinho. E aí, por exemplo, você pode usar algumas palavras em maiúscula para você frisar. Alguns TP você consegue colocar em negrito, aí alguns não, então você coloca a palavra toda em maiúscula, por exemplo, para enfatizar. Isso te ajuda também a ficar focado no texto e esconder o fato de você estar lendo um texto, que é a mesma coisa que você faz quando está decorando, está falando um texto decorado, você está escondendo que aquele texto é decorado, preenchendo os espaços com o subtexto, com várias técnicas. Aliás, vale um vídeo interessante também sobre como decorar texto e as técnicas do Stanislavski, essas técnicas mais consolidadas, né? Que delícia! Mas enfim, então você tem que estar lendo o texto sem parecer que você está lendo o texto, e você tem essas ferramentas para você enfatizar algumas palavras e também, obviamente, você tem que ensaiar bastante, né? A gente estava falando que em relação a decorar, você ensaia menos, mas você vai ter que ensaiar algumas vezes para ficar cada vez mais natural. Agora que eu entendi o uso do TP, como que fica fácil para eu usar? Como deixa fácil? Como ficar fácil? Eu acho que a prática, né? No início, sempre que você está incorporando uma nova técnica, uma nova ferramenta, você vai se embananar todo para começar a utilizar. Então, vai começar atrapalhando mais e depois é que aquilo vai começar a fazer sentido. Então, no início, tem sempre um quê de fé. Você tem que acreditar que esse processo vai te levar a algum lugar e tem que insistir, né? Para tornar a ferramenta útil. Mas, como tudo na vida, né? E hoje em dia, por exemplo, a gente estava falando aqui que existem ferramentas tipo aplicativo, igual vocês viram aqui. Vou mostrar aqui no meu celular como é que fica esse negócio. Então, ó, você tem um aplicativo aqui, você coloca o texto, aí você regula a velocidade, você regula o tamanho da letra e você vai testando ele nas duas formas, no formato, sei lá, Stories, vertical, né? Ele tem um tipo de velocidade, ele fica diagramado de um jeito. Se você virar ele deitado assim, naturalmente ele já corrige para outra coisa e a velocidade fica diferente. Eu vou te mostrar. Iniciar. Aqui ele fica numa velocidade. Esse vira aqui, tá vendo? Fica uma sensação de mais veloz, mais rápido. E você tem que ir ensaiando, tem texto que você consegue, você está mais familiarizado com o assunto, aí você consegue colocar mais rápido. Eu gosto, por exemplo, de acelerar a fala no início do texto
porque para o vídeo ficar mais imersivo para quem está assistindo, porque normalmente está assistindo pelas redes sociais, aí tá ali já com o dedinho nervoso, querendo mudar de assunto e tal, aí quando você começa a falar o vídeo numa velocidade mais acelerada, a pessoa já... E também você pode até decorar a primeira linha, o primeiro parágrafo, para te ajudar, só que quando você vai sair da decoreba e voltar pro texto, é normal você ficar meio perdido, ficar com aquele olhinho nervoso. Outra coisa que eu uso também para dar uma disfarçada, eu uso a mão um pouco para pontuar alguma coisa, principalmente quando eu estou fazendo um public post, que eu vou mostrar alguma coisa do produto. Outro dia eu fiz propaganda do Malbec Ultra Bleu, que é o perfume do O Boticário, e aí tem que falar da fragrância amadeirada, com frescor intenso, e aí você vai mostrando o perfume, a fragrância, vai mostrando o pote assim, o vidro, e aí com isso você consegue dar um migué ali para voltar a leitura sem parecer que você está lendo. Às vezes o olhinho entrega, né, que você está lendo alguma coisa, e é isso que você tem que combater. Duda, aí você sempre lê o texto antes de começar a gravar? Ou você só lê o texto ali no TP e já consegue acompanhar? Quando eu tento gravar direto o texto, é aquela coisa do barato que sai caro, você acha que vai economizar, acaba perdendo um tempão, porque aí você começa a se embananar. E principalmente quando é o TP grandão, que a gente improvisou aqui, que ele é tão grande, que um dia eu falei, cansei de TP, que usa tablet, tô gravando muito usando TP, vou investir num teleprompter maior. Aí comprei esse aqui que tem um monitor mesmo de TV, grandão, de 20 polegadas, sei lá. E ele já vem com esse negócio, é um trambolíssimo. E aí comprei um tripé caríssimo, o tripé não aguentava o peso dele. Aí a gente teve a genial ideia de criar essa geringonça aqui, que é usar uma escada de limpeza aqui, que já tinha, sei lá, anos de uso, já tinha limpado muito estante, já tinha guardado muita coisa na despensa, e aí a gente incorporou ali e aí ficou muito mais profissa, né? Eu acho que a avó do Léo colou a mãe do Léo colou o pano preto que fica ali, ele fica meio igual aquelas câmeras fotográficas de antigamente, que o fotógrafo ficava dentro ali, né, daquela câmera escura para poder tirar o retrato. Então a câmera fica ali dentro. O grande macete é a câmera ficar no lugar mais escuro do que a tela, e aí um ângulo que a luz do texto, ele reflete na tela e fica visível aos olhos sem transparecer para a lente que está filmando tudo atrás do vidro. Então essa é que é a mágica, meio David Copperfield, Mr. M. Tipo, se eu começar a praticar leitura de TP agora, naturalmente vai ficar uma merda. Mas, se eu continuar, eu vou conseguir melhorar, mesmo não tendo tantas técnicas? Eu acho que a leitura em voz alta, ele engloba várias formas de você ler em voz alta, inclusive o teleprompter, o TP, porque ali você está fazendo exatamente isso, você está lendo em voz alta, então eu acho que serve para contribuir para aquela coisa de acumular horas de voo de boas práticas, né? Chegar o mais rápido possível nas 10.000 horas de boas práticas do livro Outlier, do Fora de Série, que é uma das bases do método de desenvolvimento da timidez. A prática leva à perfeição. Como faz algodão doce? Como? A gente tem que pegar uma coisa, cortar e fazer, aí fica grandão. O algodão doce é tudo feito de açúcar, né? Aqui, ó, ele tá aqui, ó. Aí foi Sabia que foi aí que você nasceu e aí que a gente recebeu as primeiras visitas para te conhecer? E você sabia que o papai comeu tanto doce nesses dias, tanto doce que ele saiu de lá assim, ó. Tinha um monte de suspiro, tinha um monte de biscoito recheado, amanteigado, tinha um monte de rosquinha. Eu também como rosquinha. Só depois da proteína, né? A vovó Kika tá aqui. Ó. Sai daí. Foi todo mundo aí te receber. Aí você tava nascendo. Falar então também numa outra coisa legal que eu sempre tive vontade de testar, eu só testei informalmente, e é o ponto eletrônico, que é o TP de ouvido.
Que em vez de você ler, você escuta e repete o que você está falando, ou que você está escutando. Essa é uma coisa que eu sempre quis usar. Eu já trabalhei com alguns atores que usaram, por exemplo, na última novela que eu fiz na TV Globo, o Marco Nanini usava e o Tunico Pereira também usava. E era muito difícil contracenar com eles, porque eu não tinha prática de contracenar com atores que usavam. Eu estava falando com ele, mas na verdade ele não estava ouvindo, porque os dois já estavam com dificuldade auditiva e eles estavam usando para contornar essa limitação. Então esse é um exercício que a gente vai fazer junto. O vídeo de hoje também foi um vídeo que eu gosto muito de quebrar a quarta parede, de mostrar, revelar os segredos, essa coisa meio Mr. M. E esse vídeo foi muito legal para isso também. Foi um vídeo meio Inception, meio muito louco, que a gente teve ideia agora de última hora. Ninguém entendeu direito como é que vai ficar isso aqui. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê like aqui para a plataforma entender que você quer que esse tipo de vídeo chegue até você. Obviamente, comente aqui pra gente trocar ideia e também compartilhe com quem você acha que precisa de um empurrãozinho para ser mais cara de pau. E vamos nessa. Tamo junto!